A paz do Senhor, queridos irmãos, e graça e paz. Estamos aqui, o Cláudio Atalaia, trazendo mais uma palavra para que podemos nos edificar. O tema hoje que eu estou trazendo é negando a Cristo e não sabíamos. É uma palavra forte que Paulo traz na sua carta a Tito, em primeiro e segundo Tito, ele traz essa palavra que está aqui. Essa palavra está aqui há quase 2000 anos e nunca foi apresentada para nós. E hoje, pela graça de Deus, hoje nós podemos ajudar algumas pessoas. Algumas pessoas vão resistir, outras não. Mas para quem essa palavra for dirigida e o Senhor vai tratar essa palavra dentro da pessoa e a pessoa vai ter bons olhos, bom ouvido, porque o Senhor que dirige. Como de praxe, vamos lá, pegue a Bíblia, porque nós temos que ser crentes de Bíblia aberta, porque crente de Bíblia fechada fala besteira, né? E não sabe. Então nós temos que olhar o que diz a palavra, o que diz o apóstolo Paulo, que é o apóstolo do gentil, esse é o nosso apóstolo. Vamos lá, pegue lá, está em Tito. Como é que nós negamos a Cristo? Está aqui escrito. Vamos lá, eu mesmo não conhecia, né? Vim passar a conhecer essa palavra há pouco tempo, então, como Atalaia, eu estou trazendo as coisas que me é revelada, né? Na palavra, né? Revelação. Mas o que a palavra revela, eu estou tentando ajudar algumas pessoas. Vamos lá, então. Tito, capítulo 1, versículo 9 ao 16. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderosa, tanto no admoestar, como a sã doutrina para conservar os contradizentes. 10. Porque há muitos desordenados faladores, vão e enganadores, principalmente o da circuncisão. Observa que Paulo já pegou pesado aí, né? Porque, repetindo 10, porque há muitos desordenados faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? São os da lei, né? Os da lei são da circuncisão. Mas vamos lá ver o que Paulo está dizendo mais. Paulo continua no 11. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, né, da circuncisão, seu próprio profeta disse, eu estou no 12, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãs na fé. Paulo ainda continua, né? Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Há uma pausa aí. Não dando ouvido às fábulas judaicas. A gente já ouviu algumas fábulas judaicas, né, dentro da igreja, tais como as fábulas de Golias, de Davi, Jefté, Naamã, mergulho, né, campanha de Naamã, quebra da muralha,
algumas fábulas que nós já ouvimos dentro da igreja, né? Essas fábulas, Paulo pede para que a gente não dê ouvido, né? Mas infelizmente elas são pregadas para a gente. Algumas campanhas a gente faz dentro da igreja por causa dessas fábulas que está aqui, ó, pelo nosso apóstolo, né? Que era para a gente não dar ouvido. Mas como não dar ouvido se nós estamos dentro da igreja? Paulo continua no 16. Confessa o que conhece a Deus. Confessa, olha lá, conhece a Deus, mas nega-o no com as obras, suas obras, sendo abominável e desobediente e reprovado para toda obra. Olha como é que é perigoso. Confessa o que conhece a Deus, mas negam com as suas obras. Quer dizer, as obras que é praticada está negando a Deus, sendo abomináveis e desobedientes, reprovado para toda boa obra. Eu creio que também está aí na sua Bíblia desse jeito. Confessam que conhecem a Deus, mas negam a Cristo com as suas obras. Então tem obra, Paulo está dizendo que tem obra que a gente vem fazendo que está negando Cristo, né? Vamos dar uma olhada no capítulo 2 de Tito para ter melhor compreensão. Vamos lá, capítulo 2. É uma continuação que Paulo está falando desses homens, né? Esses homens que negam a Cristo com as suas obras. Então nós temos que ter cuidado também e verificar se a obra que a gente está fazendo para Deus se está negando a Cristo. É muito importante, coisa que a gente não sabia. Vamos lá, Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Vamos devagarzinho que vai dar para entender. Algumas obras, depois eu vou trazer algumas obras que também faz a negação do que Cristo fez para a gente na cruz. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do 10. Vamos lá. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também alcance a salvação que está em Jesus Cristo, com glória eterna. 11. Palavra fiel é esta. Paulo falou que palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Certo? Morremos com Cristo viveremos. É verdade? 12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Olha aí, ó. Se negarmos, como é que a gente nega? Com as nossas obras. Se nós estamos negando com a nossa obra, está dizendo aí no 12, também ele nos negará. Olha aí, gente. Porque que muitas das orações, muitas coisas que a gente pede, a gente não tem obtido resultado, porque nós estamos fazendo obras que negam a Cristo. Então, como é que ele é fiel à palavra dele? Ele também rejeita nossas obras. Se nós estamos rejeitando a obra de Cristo, ele rejeita a nossa obra. Vamos para o 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo, então. Ele não pode negar o que ele falou. 14. Trazendo essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tem contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Veja. E ele continua no 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não se envergonha de manejar bem a palavra da verdade. 15, 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Observe essa verdade aqui,
que você me diria sobre ela? Está em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha da parte, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é: Cristo tirou o pecado do mundo ou não tirou o pecado do mundo? Aqui está dizendo, João está testificando, né? Que ele veio da parte de Deus para testificar a respeito de Cristo. Ele apresentou Cristo como o Cordeiro de Deus. E quando ele batizou a Cristo, ele estava lavando, porque a lei dizia que o Cordeiro tinha que ser lavado antes de ser sacrificado. Então, aquele batismo de Jesus foi para que o Cordeiro, como Cordeiro, ele também tivesse os feitos da lei, que a lei dizia que o Cordeiro tinha que ser limpo, ok? Quando Jesus falou, deixa, João, para que seja feita toda a justiça, porque João queria ser batizado por Cristo. Vamos lá. Uma outra verdade que a gente não pode negar, porque quando a gente nega isso aqui, a gente também está sendo negado por Cristo. Presta atenção. Mateus 3, capítulo 3, versículo 11. Tempinho para que vocês achem. Vamos lá. João dizendo para Jesus: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso que eu, cuja sandália alparca não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Em suas mãos tem a pá e limpará a areia e colherá o celeiro o trigo. Queimará a palha que nunca se apaga. O 15. Jesus, porém respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, pois assim convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhe abriu o céu e viu o Espírito de Deus pousar, descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz que dizia do céu: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A pergunta é: se João falou que Jesus é o que tira o pecado do mundo, é o que batiza com o Espírito Santo, quem é o homem? Qual homem? Que água pode batizar, limpar o homem? Que água com cloro, água de piscina, água de rio, pode fazer esse trabalho? Porque João falou que Jesus tira e tirou o pecado do mundo, né? Paulo vai falar que ele tirou o pecado do mundo. Se tirou, não sobrou nenhum pecado para nenhum homem ainda fazer a gente virar um novo homem, ficar livre de pecado, e vai lá, peca de novo, e tira pecado, leva pecado, sabe? Esse tirar pecado do mundo foi tirado uma vez por todas. E nós temos que crer nisso. Ô Cláudio, então, o que é que a pessoa continua pecando? Ah, tá, isso é um outro departamento. Quando Paulo fala que existem as obras da carne e a obra do Espírito. Então, quando a pessoa está dizendo lá que as obras da carne são, vou até pegar para não ficar na minha palavra, vou pegar lá, Efésios. Vamos lá, está em Gálatas 5, porque na era, agora no novo pacto, nós estamos livres do pecado. Jesus não levou o pecado? Então, o que ficou aí agora são obras da carne. Obra da carne e obra do Espírito.
Vamos lá, Gálatas 5, versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, ok? 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ok? Observa, obras não são obra do maligno, é obra da carne. Não é que vem um espírito de fora e colocou alguma coisa dessas daqui na gente, não. Essas obras estão na carne, na nossa carne. Vamos lá. 19, né? Adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia. Fornicação é prostituição, né? Adultério é o cara casado ou tem um relacionamento e vai buscar outra pessoa, isso é adultério. 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias. Tudo isso aí, por enquanto, é obra da carne. Não tem nenhum espírito que venha, o espírito da idolatria, não existe. O espírito da feitiçaria, não existe. O espírito da inimizade, isso está dentro de nós. Não adianta falar em nome de Jesus, sai idolatria, não vai sair, está dentro da gente. Porfia, a ira está dentro da gente, a peleja, as dissensões, a heresia. Heresia também é obra da carne. Vai falar que tem um espírito da heresia? Não, está lá. Aí, 21. Tem mais. Isso, olha como é que é grande a obra da carne. Então, no tempo agora do novo pacto, isso que estava na lei passou a ser chamado de obra da carne. A inveja, 21, a inveja, aí o homicídio. A pessoa matou o outro, é um espírito? Não, é obra da carne. A bebedice, a glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você vai falar, que essa parte aí, herdar o reino de Deus? Vou tentar explicar aqui que é rapidinho, vocês vão entender. Cristo, Jesus, né, chegou a falar sobre o reino de Deus, está próximo. Esse reino de Deus não é essa parte física, que onde a gente vai morar, onde está o trono de Deus. Não, é essa parte de herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é amor. Eu vou até trazer aqui, para não ficar na minha palavra, vou trazer o versículo que fala o que é reino de Deus. Espera aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz o seguinte a respeito do reino de Deus. E agora, digo isso, irmão, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios, vai lá para 1 Coríntios, número 6, capítulo 6, versículo a partir do 9, para que a gente tenha a compreensão que quando está dizendo herdar o reino de Deus, não é que já falou que a nossa carne não vai para lá, né? O lugar da carne não é lá no reino de Deus. Ok, agora vamos 1 Coríntios 6, a partir do 9. Paulo fala também, não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Então, aqueles que cometem aquelas coisas que está lá, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, que está lá, porque que manifesta as obras da carne, né? O adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Essas coisas, Paulo fala que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. E diz mais, 1 Coríntios capítulo 6, versículo a partir do 9. Não sabeis que os injustos não
herdarão, não hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, porque ele já falou lá, nem o sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Essas pessoas, eu pergunto para vocês, que cometem tais coisas, o Deus da paz, ele vai dar paz para essa pessoa? O reino de Deus é paz, é justiça, é amor, é alegria. Essas pessoas que cometem essas coisas, provavelmente não dormem direito, a saúde é debilitada, e várias coisas acontecem porque não tem a paz, não tem o dono da igreja está dizendo que não herda, não fazem parte desse mistério que é o reino de Deus. Então, quando você vê as pessoas aí clamando, fazendo campanha, fazendo essas coisas, mas estão cometendo essas tais coisas, não vão herdar o reino de Deus. Ok? E ele falou que ele é justo e ele vela pela palavra dele. A respeito da potestade, da gente ver demônio por todos os lados. Temos que crer no que está escrito, irmão. Não tem outro jeito. Paulo falou, se nós tivermos com os olhos em outra palavra que não seja a palavra que Paulo trouxe, seja anátema. Né? Os da circuncisão traz a lei para dentro da gente, da igreja, e a gente, de boca aberta, vai recolhendo tudo. Mas ele está dizendo aqui, olha aqui, observa aqui. Eu já falei até na parte, no vídeo da libertação, eu cheguei a tocar sobre isso aqui. Observa aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Nossa, eu creio nisso aqui e acabou. Aqui, o qual, isso é Cristo. Não, vou voltar aqui no 12 para que vocês tenham melhor compreensão. Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Se for o caso, dá uma pausinha aí para vocês dar conta de parar e pegar a Bíblia, tá? Dando graça ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. A nossa participação, nós fomos chamados para participar aqui, ó, herança dos santos na luz. 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vou fazer uma pergunta, tem alguém ainda que está vivendo aí na parte das trevas? Diz amém, porque eu estou vivendo conforme está escrito aqui. Eu creio no que está escrito. Eu não tenho mais problema de demônio, porque o qual nos tirou da potestade das trevas. Não tem mais o que fazer. Treva não tem mais... as trevas, ela não participa do reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz, né? Como a herança dos santos na luz. É isso aí. Tem que crer nisso, gente. Não temos que, como Paulo fala, de negar, porque se negarmos que nós estamos na luz, quer dizer, se trouxermos demônio para dentro do reino do seu amor, nós estamos dizendo que a luz não é perfeita, a luz ainda está precisando de mais intensidade, mas está dizendo que é luz, não tem mais treva. O espírito da treva não existe. Hoje, como foi falado anteriormente, é obra da carne. Jesus, ele não
morreu pela sua carne. Jesus, ele fez a obra pelo seu espírito. O nosso espírito está salvo. A salvação, porque essa carne, ela vai tombar, ela vai para a sepultura e vai acabar. Ela não tem conversão. Você pode fazer jejum, orar, fazer jejum. A carne vai estar sempre sedenta para o pecado. Pecado que eu digo é para fazer a obra da carne, que ela tem que fazer. E o espírito quer uma coisa, a carne quer outra. A carne quer fazer a obra dela. Nós temos que calar a nossa carne, ok? Vamos lá. Abra agora, por gentileza, para que a gente entenda a respeito do reino ainda, né? Efésios, né? Efésios capítulo 1, a partir do 3. Vamos lá. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É uma coisa que nós temos que integrar isso no nosso pensamento, no nosso coração. Vou repetir, temos que integrar isso como verdade para nós. E pronto, não adianta se alguém falar que você é diferente disso, você não aceita. Está escrito aqui, o nosso apóstolo nos falou que ele foi lá no terceiro céu e trouxe essa verdade para nós. Eu creio e pratico. Vamos lá, e vocês também têm que fazer a mesma coisa. Bendito o 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós já somos abençoados. Então, não podemos aceitar outra palavra. Temos que, abençoado. Essa é a palavra que você pode aceitar para a vida de vocês. 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você ouviu essa? Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Como assim? Se a nossa carne continua pecando, pecando, modo de falar, fazendo as obras da carne, fazendo as coisas erradas, a prostituição, essas coisas. Ok, Deus não tem nada com a nossa carne. Deus tem a ver com o nosso espírito. O nosso espírito, antes da fundação do mundo, já foi eleito nele, que nós seríamos diante dele irrepreensível. Não importa o que essa carne está fazendo, essa carne não tem jeito. Deus sabe disso. Deus não computa pecado para a gente, não. Ele falou que lançou fora no esquecimento toda a obra da carne. Ok, agora, no tempo da graça, no novo pacto, o que a carne planta, ela colhe. Tudo que é plantado nesse novo pacto, a prostituição você colhe. Plantou a mentira, você vai colher. Qualquer coisa que a gente planta é colheita na certa. Com Deus, quando está dizendo, com Deus não se brinca. Colheu, plantou. Plantou justiça, vai colher. Plantou no espírito, colhe as coisas do espírito. Plantou da carne, colhe as coisas da carne. Uma coisa meio polêmica também falar sobre os dízimos. O que é que o apóstolo nos orienta a respeito do dízimo? Pega sua Bíblia aí, abra agora em Hebreus, capítulo 7. A partir do versículo 4. Vamos lá. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo do despojo. 5. Aqui é o fechamento. E os dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. E, quer dizer, dentre os filhos de Levi, os que recebem o sacerdócio têm ordem. Olha a ordem aí, ó. Quem é que tem ordem de receber
os dízimos segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Vamos fazer uma analogia aí. Os filhos de Levi poderiam ir lá em Samaria tomar os dízimos do samaritano? Poderia ir lá na Grécia tomar... eu recebi o sacerdote. Aqui está bem claro, tomar o dízimo dos seus irmãos, ainda que esses tenham saído do lombo de Abraão. Está aí, Hebreus 4, ou Hebreus 7, versículo 4 e 5. Depois você lê o versículo todinho, que vocês vão entender que Jesus, a tribo de Jesus, ela não tem direito de tomar os dízimos, porque Jesus não era da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. E ele não ordenou nenhum apóstolo tomar dízimo, sair pelo mundo tomando dízimo. Nem Paulo fez isso, nem ninguém. Oferta, até o próprio Cristo recebia oferta das pessoas que... as mulheres davam oferta, botava na bolsa de Judas, Judas era o que carregava a bolsa das ofertas. Sem problema a oferta. Agora, se trouxer parte da lei, aí está negando um dos atos de Cristo. Porque Cristo não participou de dízimo. Cristo, ele não participou do altar, lá do sacerdócio. Está escrito aí. Ok? Vamos finalizar com o último versículo, que fala no tocante ao jejuar. Podemos jejuar? Que diz o mestre a respeito de jejum? Paulo jejuou? Paulo jejuou. Por quê que Paulo jejuou? Porque Paulo era hebreu. Ele fala que era hebreu dos hebreus. Então, quando Paulo ele participou das festas das primícias, Paulo era judeu. Então, ele teve muitos atos de judeus. Mas quando ele trouxe para os gentios que somos nós, o que ele falou? O que ele nos orientou? Ok? Vamos lá. Abra lá agora em Marcos, capítulo 2, o 19 e o 20. Vamos ver o que diz aí. Marcos 2, 19 e 20. Perdão, 18 e 19. A partir de 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram a Jesus: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Eles perguntaram para Jesus. E o que Jesus respondeu? 19. E Jesus disse-lhes: Pode porventura os filhos da boda jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Ok? Jesus falou. Ele fechou. Não pode jejuar. Quando o esposo está presente, não pode. Como é que o esposo está presente e alguém vai ficar com fome? Por que você não quero não? Jesus falou, não pode. Está na Bíblia de vocês também? Ele falou que não pode. Ok? Jesus foi ao terceiro céu, Jesus ressuscitou e hoje ele mora dentro da gente. Nós temos que crer que ele mora, o esposo, hoje ele é esposo. Ele mora dentro da gente. Então, a gente não pode jejuar. Está escrito aqui. Quem jejua está fazendo obras contrárias. Está escrito aqui. Tá? Eu não vou mais me estender, porque deu para entender que as obras que a gente tem feito, apesar que é dirigida pelos
os da circuncisão, os que trazem as coisas da lei para dentro da igreja e impõem a nós fazer tais jejum, tais sacrifícios, tais votos, tais campanhas. Tudo isso, Paulo está dizendo que são homens que estão trazendo, são desobedientes, né? Esses homens desobedientes, que eles não acatam, afronta o próprio ensinamento que Jesus deu através de Paulo, tá? Eu vou ficando por aqui, pedindo, agradecendo aí os que me acompanham até agora, e que a paz permaneça no vosso coração, que quem é da paz vai ter paz, quem está no reino tem paz. Os que costumam não ter paz é porque ainda não faz parte desse reino, o reino do Filho de seu amor. Está escrito aqui. Os que praticam tais coisas, eles não participam do reino. Tá? Teve um dia que eu li sobre a respeito do reino e comecei a praticar. Então, é verdade, eu passei a ter paz. Eu conheço muitos colegas evangélicos, né? Que a gente vai conversando com as pessoas, a gente nota que eles não têm paz, a família não tem paz. Por quê? Confessam que creem em Deus, mas as obras estão contrárias ao que Cristo manda a gente fazer. Tá? Pode deixar o comentário que eu vou responder, pode deixar o joinha, pode fazer compartilhar e, se possível, assinar no canal para que a gente possa mandar e assinar o joinha, o sininho da notificação para que possa receber vários vídeos. Tá? Vamos ver se amanhã tem mais um assunto que está me incomodando para que eu traga também. Tá? Os assuntos eu vou trazendo e quem tem a notificação receberá assim que o vídeo for lançado. Eu agradeço, que Deus abençoe. Até mais.